Venerável Fulton Sheen. O sacerdote não se pertence. Separação do mundo. Embora, como sacerdotes, sejamos tomados dentre os homens e, portanto, jamais devamos ser indiferentes às suas aflições, embora estejamos no mundo, jamais somos dele, pois o nosso sumo sacerdote nos chamou para fora deste mundo. A Epístola aos Hebreus apresenta uma razão profunda pela qual devemos ser assim. Saiamos também do campo para irmos a ele, carregando a ignomínia que ele carregou. Hebreus 13:13. O que significava sair do campo? Significava ser aquele que é rejeitado pelo mundo. O campo, na Escritura, era a cidade de Jerusalém, o centro religioso do mundo. O templo expulsaram. Os sacerdotes haviam entregue aos gentios, negaram-lhe o lugar para morrer na cidade, como lhe haviam negado um abrigo em seu nascimento. Fora do campo era sempre o lugar da reprovação. Era lá que o refúgio e o lixo eram jogados. E agora, para a reparação por suas faltas, a pele e toda a carne serão levadas para fora do campo e queimadas numa fogueira de lenha. Levíticos 4:8-11. A menos que o mundo veja uma diferença nos lugares que frequentamos, em nossas atividades e nos prazeres que nos permitimos, na linguagem que usamos, em nossa roupa, não respeitará o nosso testemunho. Separados do mundo, separados em Deus, são estes os aspectos, negativo e positivo, do nosso sacerdócio. Na verdade, quanto maior o prestígio e o sucesso de que gozarmos no mundo, quanto mais honras recebermos, mais devemos recusar servir-nos dos prêmios e consolações que o mundo oferece. Torna-se maior a tentação de ser do mundo quando o sacerdote goza de popularidade, porque seu trabalho o leva a utilizar os meios de comunicação de massa, a imprensa, a televisão ou o rádio. Então, mais do que nunca, deve ele gravar dentro de si mesmo que uma coisa é ser popular, outra é ser influente. O Papa São João XXIII, certa vez, agradeceu a Deus porque um clérigo muito conhecido, que gozava de muito sucesso entre toda a classe de gente, vinha sofrendo. Era isso que o mantinha humilde, disse ele. Na medida que buscamos o que o mundo pode dar, tornamos-nos incapazes de dar aquilo de que o mundo precisa. As grandes inspirações acontecem no deserto, ou longe do mundo. A palavra de Deus veio a João, o filho de Zacarias, no deserto. Lucas 3:2. O silêncio constitui parte integrante desse isolamento. Nem sempre convém falar tudo o que sabemos. Não des tuas pérolas aos porcos. Mateus 7:6. Há quem goste de falar ininterruptamente de religião, como fez Herodes, até que João Batista mencionasse o problema moral do próprio Herodes. A religião é menos um assunto para discussão do que para a decisão. Trata de não falar a qualquer um sobre isto. Mateus 8:4. Cuide de que ninguém ouça isto. Mateus 9:30. O nosso sumo sacerdote ergue-se entre nós e as exibições de aplauso popular, de aprovação superficial. Como a escada de Jacó, embora estejamos arraigados na terra, devemos ser apoiados pelo céu, senão não há subida e descida dos anjos. Em cada momento de nosso apostolado, o mundo deve dizer-nos o que o Sinédrio disse de Pedro e de João depois da ressurreição, que os reconhecia como companheiros de Jesus. Atos dos Apóstolos 4:13. Se o fogo que acende a nossa atividade não for a chama do Espírito Santo, seremos só o bronze que ecoa e o símbolo que soa. Todo sacerdote deveria meditar com frequência sobre os 2 sacerdotes recém-ordenados, os filhos de Arão. Ofereceram a Arão e Moisés seus sacrifícios, e Deus demonstrou sua aprovação com o fogo milagroso. Os novos sacerdotes, Nadab e Abiú, sem aguardar as instruções, prepararam-se para retribuir a Deus o seu dom, oferecendo incenso que simbolizava a prece. Mas acenderam seus turíbulos não com o fogo sagrado do altar, mas com um fogo estranho que Deus proibira. Havia 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, que pegaram seus incensórios e puseram carvão e incenso neles, para queimar fogo não consagrado na presença do Senhor,
em desacordo com suas ordens. O Senhor, então, enviou uma chama que os consumiu, e eles morreram na presença do Senhor. Não sabemos o que fosse esse fogo estranho por eles oferecido. Tudo o que sabemos é que, ao chegarem à porta do tabernáculo onde estavam Moisés e Arão, foram atingidos por uma explosão de fogo. Haviam usado algum fogo mundano, não o fogo de Deus, símbolo do Espírito Santo. A cena faz lembrar outra parecida, descrita nos Atos dos Apóstolos, a destruição de Ananias e Safira, que não usaram o Espírito de Pentecoste em suas dádivas, como Nadab e Abiú não usaram o fogo de Deus em seu sacerdócio. O fogo que é aceso por nós mesmos não constitui sacrifício agradável a Deus. Só o Espírito de Deus pode fornecer um fogo aceitável. Aqueles que seguem o comando do Espírito de Deus são todos filhos de Deus. Romanos 8:14. Quanto mais perto de Deus estão os homens, mais expostos estão ao toque de suas mãos punitivas. O que poderia passar despercebido em outros, neles será punido. O sacerdote que não depende do Espírito Santo, mas procura fornecer um fogo ou um espírito próprios, provoca o Senhor por sua presunção. Deus aceita só o que o seu Espírito inspira. Devemos devolver a Deus o que Ele nos deu. Ele rejeita toda contrafação. Terá o fogo divino ou nada. Caso contrário, o fogo da divina aprovação tornar-se-á o fogo da ira divina. O fogo estranho foi punido com fogo consagrado. O fogo de Deus apagou seus incensórios, juntamente com a luz de suas vidas. Por 2 vezes nos é lembrado que Nadab e Abiú não tinham filhos. Os sacerdotes cujo ministério não for inspirado pelo Espírito Santo têm um sacerdócio estéril. Não têm continuidade em vocações. Se carecem do Espírito de Cristo, também carecerão de descendência espiritual. Mas o sacerdote com o fogo do Espírito Santo jamais será estéril. Florescerão as vocações em sua paróquia, em sua escola. Assim, cada padre tem uma medida do fogo que arde em sua alma. Os Nadabs e Abiús não podem acender o amor de Cristo. Outro ponto. A Eucaristia faz nos lembrar que somos vítimas. A Eucaristia confia-nos à vida e à morte, ao sacerdócio e à condição de vítima. No que se refere à vida, não há dúvida de que na Eucaristia comungamos com ela. Não podeis ter vida em vós mesmos, se não se comerdes da carne do Filho do Homem e beberdes do seu sangue. João 6:54. Mas isso é só metade da história. Não há um processo catabólico e outro anabólico na natureza? Um fragmentar-se em elementos e um edificar-se em organismos? Na natureza, a morte é a condição da vida. Os vegetais que comemos à mesa tiveram de ser sacrificados. Devemos produzir vida e substância, antes de se tornarem o sacramento, a coisa sagrada que nutre o corpo. Eles precisam ser arrancados de suas raízes e submetidos ao fogo, antes de poderem dar a maior abundância à vida, à carne. Antes que o animal do campo possa ser nosso alimento, precisa ser submetido à faca, ao derramamento de sangue e ao fogo. Só então ele se torna o sustento enérgico do corpo. Antes de Cristo ser a nossa vida, ele teve de morrer por nós. A consagração da missa precede a comunhão. A maior heresia da Reforma foi o divórcio entre o sacrifício e o sacramento, ou a transformação do sacrifício da missa num serviço de comunhão. Não há na Eucaristia uma comunhão com a vida, assim como com a morte? São Paulo não deixou de notar este aspecto. Assim é a morte do Senhor que anunciais toda vez que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, até que ele volte. 1 Coríntios 11:26. Se na missa comermos e bebermos a vida divina e não trouxermos a nossa própria morte para incorporar a morte de Cristo por meio do sacrifício, mereceremos ser considerados parasitas no corpo místico de Cristo. Comeremos do pão e não daremos trigo para moer? Beberemos o vinho e não daremos uvas para esmagar? A condição da incorporação na ressurreição, na ascensão de Cristo e em sua glorificação, é a incorporação em sua morte. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a natureza, com todas as suas paixões, todos os seus impulsos. Gálatas 5:24. Como sacerdotes, oferecemos Cristo na missa, mas será que, como vítimas, oferecemos a nós mesmos com Cristo na missa?
Será que não separamos o que Deus uniu, o sacerdócio e a condição vitimária? A íntima ligação entre o sacrifício e o sacramento não nos diz também que não somos apenas sacerdotes, mas também vítimas? Se tudo o que fizermos em nossa vida sacerdotal for esvaziar cálices e comer o pão da vida, como a igreja preencherá esses sofrimentos que estão faltando na paixão de Cristo? Colossenses 1, 24. Será que elevamos Cristo sobre a cruz no momento da elevação, estando presentes como meros espectadores num drama em que deveríamos desempenhar o papel principal? É a missa uma repetição vazia do Calvário? Se assim for, o que fazemos com a cruz que somos convidados a erguer todos os dias? Como pode Cristo renovar sua morte em nossos próprios corpos? Ele morre de novo em nós. E o povo de Deus? Será que lhes ensinamos que não devem só receber a comunhão, mas também dar? Não podem aceitar a vida sem dar nenhum sacrifício. A mesa de comunhão é um lugar de trocas. Eles dão tempo e recebem eternidade, dão abnegação e recebem vida, dão nada e recebem tudo. A Santa Comunhão convida todos à união mais íntima, não só com a vida de Cristo, mas também com sua morte. Há um maior desapego do mundo, a abrir mão do luxo em favor dos pobres, a morte do velho Adão, para o renascer em Cristo, o novo Adão.